Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda aqui ao meu Instagram, mais uma live, porque nesse momento a gravação é ao vivo e posteriormente esse vídeo vai para o meu canal do YouTube, vai para o meu canal do Facebook. Então, para você que está assistindo aqui ao vivo, seja muito bem-vindo. Você que vai assistir a gravação também, seja bem-vindo, bem-vinda. Deixe seu bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas interaja mesmo com o vídeo gravado, porque para mim é sempre muito importante ter esse contato com você, te conhecer, conversar, saber se você gosta dos meus vídeos, saber se você já me acompanha há bastante tempo, se é a primeira vez que você está por aqui. Isso para mim é sempre bem importante. Hoje nós vamos conversar sobre 11 dicas para fazer uma pessoa com demência tomar a medicação. Então, independente do tipo de demência que essa pessoa tem, se é demência do tipo Alzheimer, se é demência vascular, não importa. Você cuida de uma pessoa que tem demência e ela tem alguma dificuldade com a medicação, você pode acompanhar esse vídeo, assistir esse vídeo, porque eu vou trazer várias dicas para você, tá bom? Para quem vai me assistir pela primeira vez, eu sou Juliana Benevides, eu sou professora de gerontologia, sou pesquisadora aí no campo de saúde da pessoa idosa já há muitos anos, trabalho nesse campo há 13 anos, tanto no campo da pesquisa quanto também ensinando, né, cuidadores, ensinando os profissionais aí que se especializam em gerontologia, tanto no campo também da assistência. Então já atuo aí há bastante tempo nesse campo da longevidade humana. E desde o início eu trabalho também com essa questão das demências, né, em especial com a doença de Alzheimer, mas trabalho com diversos temas aí relacionados à longevidade humana. No meu canal do YouTube vocês vão encontrar muitos vídeos, centenas de vídeos falando sobre a pessoa idosa, sobre convivência com a pessoa idosa, sobre saúde da pessoa idosa, sobre gerontologia, ou seja, todos os temas aí relacionados à questão do idoso, a questão da longevidade, vocês vão encontrar no meu canal do YouTube. E a gente tem lá também algumas playlists específicas, né? Tem a playlist da gerontologia, tem a playlist da doença de Alzheimer, tem uma playlist de demências, tem uma playlist de saúde mental do idoso. Ou seja, tem várias playlists lá e outros vídeos que não estão nas playlists, mas estão lá no meu canal do YouTube, né? Eu quero agradecer a presença de quem está aqui ao vivo. E eu já vou iniciar essa live, né? O Instagram às vezes demora um pouquinho para poder chamar outras pessoas para a live, mas como eu estou aqui trabalhando, e no trabalho a gente não sabe também que horas que vão chamar a gente, né? A gente já tem que iniciar aí esse vídeo para poder realmente deixar essa gravação para quem vai assistir depois, enfim. E quero pedir a você que está assistindo ao vivo ou que vai assistir a gravação também para compartilhar o link, né? Chamar outras pessoas. Você que está no Instagram, clica aí no aviãozinho, chama outros. Quem vai assistir no Face e YouTube também clica no compartilhar e a gente convida outras pessoas para assistirem, tá bom? Mas vamos lá então falar sobre 11 maneiras de fazer com que uma pessoa que tem demência tome a medicação. Quem é cuidador sabe o quanto que é difícil, né? Tem pessoas com demência que não têm dificuldade nenhuma com essa questão de medicação, tem muitas outras que vão resistir. Isso é um desafio muito grande, tem alguns motivos, né? A própria confusão mental causada pela demência é um dos complicadores. Muitas vezes faz com que esse idoso ele não entenda nem que aquilo é uma medicação, que ele saiba como que ele tome aquela medicação. Tem a questão do medo também, em especial uma pessoa que está nas fases iniciais de demência. Ela tende a ter uma certa desconfiança em relação aos outros. Às vezes ela acha que ela está sendo envenenada, às vezes ela acha que aquela medicação é para fazer algum mal contra ela, né? Então isso causa um medo, causa uma desconfiança. E a gente tem também a própria falta de controle, né? Essa sensação de que eu não tenho mais controle sobre a minha vida, eu não sei o que eu estou tomando, eu não sei para que é essa medicação. Então isso traz uma raiva, traz uma resistência, né? Traz medo. Então a gente tem que levar em consideração também aquilo que essa pessoa com demência sente. Isso é muito importante que a gente leve em consideração. E aí, entendendo isso, eu vou trazer para vocês algumas dicas, então, sobre como ajudar uma pessoa com demência a aceitar a medicação, tá? A primeira delas que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um ambiente tranquilo. Isso para qualquer situação relacionada a uma pessoa com demência. Eu preciso de um ambiente tranquilo, eu preciso eliminar as distrações desse ambiente, os falatórios, as várias conversas.
O próprio cuidador, ele precisa estar tranquilo também. A gente tem que entender que não é porque ontem esse idoso não aceitou a medicação e houve uma briga, ou houve um transtorno, ou algumas horas atrás isso aconteceu, que agora vai acontecer de novo. Então eu adoto uma nova estratégia e eu ofereço essa medicação para esse idoso também com uma tranquilidade, com uma calma, como se fosse a primeira vez. Quem cuida de uma pessoa com demência tem que ter esse posicionamento. Tudo que você vai fazer, né, que você vai oferecer, que você vai tentar, você tenta como se fosse a primeira vez, até porque ela não lembra do que aconteceu anteriormente, né? Então a gente vai tentar mais uma vez com calma, com tranquilidade, tirando aquela ideia de que ela não vai aceitar. Porque quando a gente pensa isso, a gente já vem com um olhar diferente, a gente já demonstra, né, um estresse, uma irritação, e isso faz com que aquela desconfiança que eu falei no início da live, aquele medo de que a gente pode estar fazendo alguma coisa contra ela, isso faz com que isso aumente, porque ela olha pra gente, às vezes ela não entende aquilo que a gente está falando, mas como eu sempre reforço nas lives, ela percebe a nossa comunicação não verbal. Então ela vai ver que você está estressado, que você está irritado, e ela vai ficar mais desconfiada, com mais raiva, e não vai aceitar a medicação. Então você que é cuidador, fica calmo, e manter um ambiente calmo também vai colaborar bastante, né? Essa é a primeira dica. Antes de ir para as próximas, quero dar boa tarde, boa noite, né? Para Filó, que está aqui. Seja bem-vinda, Filó. Seja bem-vindo, Breno. Quem mais estiver aí no ao vivo também, deixe seu boa noite, tá bom? A segunda dica é observar os efeitos colaterais das medicações. Olha isso. Às vezes, a pessoa com demência, ela não aceita a medicação, porque quando ela ingere, logo após ela se sente mal. E o cuidador não observa isso. Então, às vezes, a resistência é só por isso. Ela tomou uma vez, ela passou mal, ela tomou a segunda vez, ela sentiu uma dor no estômago, ela sentiu náuseas, ela sentiu tontura. Ou se ela tiver com alguma dificuldade para engolir, por exemplo, isso vai fazer com que ela tenha uma resistência a tomar a medicação nas próximas vezes. Então, o cuidador também tem que observar quais são esses efeitos aí da medicação, os efeitos colaterais, conversar com o médico sobre isso, porque pode ser que ela esteja negando apenas por conta desses efeitos colaterais. Então, o cuidador também tem que observar isso. E como eu falei, observar se ele não está com alguma dificuldade para deglutir, tá? Às vezes é uma inflamação de garganta, às vezes é um problema de tireoide, né? Pode estar com uma tireoide aumentada e não consegue engolir. Então, a gente precisa observar isso porque ele não vai saber expressar. Ele não vai saber explicar pra gente, às vezes ele nem sabe o que está acontecendo. Ele sente dor, mas ele não sabe dizer pra você que ele está sentindo dor. Então isso é importante que seja falado também, tá? Seja observado. Uma terceira dica é a gente, quando acontece isso, a gente conversar com o médico para ver quais são as possibilidades de diminuir ao máximo as medicações e os suplementos que essa pessoa toma. Porque às vezes ela toma tantas medicações, tantos suplementos, que isso piora essa resistência dela em relação a aceitar a medicação. Então, se a gente está nessa fase, a gente vai conversar com o médico, né? O que a gente pode fazer para dar o mínimo possível de medicações? Quais são as medicações que são extremamente necessárias? Os suplementos que são extremamente necessários, porque isso vai diminuir o nosso estresse, né? E vai fazer com que seja muito mais fácil para essa pessoa tomar a medicação. O que acontece muitas vezes? O idoso está tomando 5, ele está tomando 10 medicações ao mesmo tempo desnecessárias. Às vezes, a questão é do profissional médico, que não fez uma avaliação, saiu prescrevendo, né, várias coisas, e não perguntou à família se esse idoso tomou outras medicações. Agora, eu também faço meia-culpa em relação ao cuidador. Porque um cuidador, especialmente um cuidador formado, que estudou para isso, ele tem que saber o seguinte: quando a gente leva um idoso no médico, a gente precisa levar todas as medicações que outros médicos também prescreveram. E o que eu percebo muitas vezes é o seguinte: um cardiologista passa um remédio, o geriatra passa outro, o endocrinologista passa outro, só que não há essa comunicação, né? O cuidador, às vezes, quando leva o idoso no médico, ele não fala: olha, a gente veio por conta desse sintoma aqui, mas ele já toma esse e esse medicamento. Não leva essas prescrições, e isso é muito importante. Porque, primeiro, essa interação medicamentosa pode trazer muitos problemas, pode diminuir efeitos de certas medicações, pode intensificar também os efeitos, pode trazer vários problemas para o idoso. Então, a polifarmácia, que é o uso de mais de 4 medicações na pessoa idosa, pode ser um grande problema se essas medicações realmente não forem necessárias. Então, de qualquer forma, a gente sempre precisa procurar um médico que vai ser o gerenciador desse cuidado, em especial o geriatra,
que é o médico mais apropriado para cuidar do idoso, e a gente vai trazer todas as prescrições que os outros médicos passaram para o geriatra, para ele fazer uma avaliação se realmente todas essas medicações são necessárias e diminuir. Quando a gente tem essa diminuição das medicações, a gente melhora também, a gente diminui esse problema que a gente tem com o idoso em relação à resistência da medicação, né? Às vezes o idoso já está com dificuldade para tomar, ele já está com medo, ele já se sente inseguro. Aí vem o cuidador com 10 medicações, 10 comprimidos para ele tomar. Aí realmente traz uma confusão mental bem grande. Então, conversar com o médico sobre essa diminuição e, se possível, da quantidade de medicações é muito importante, tá? Quero dar uma boa noite para Josi. É isso aí, Filó. A gente tem que falar sobre esse assunto, né, Filó? E boa noite aos demais que estão aí também, gente. Deu boa noite aí, para eu saber quem tá aqui ao vivo comigo, tá bom? Quarta dica, então. Tornar os medicamentos mais fáceis, né? Para esse idoso tomar. O que é legal a gente sempre conversar com o médico também. Perguntar se tem essa medicação na forma líquida, porque às vezes o idoso ele não aceita o comprimido, mas ele aceita aquele medicamento líquido. Perguntar ao médico se esse medicamento pode ser amassado, porque eu não preciso nem dizer para o idoso que é medicamento, eu amasso, boto na água, boto no suco e ele bebe. Facilita bastante, porque em geral a resistência do idoso com demência é com o comprimido. Quando você mistura com uma alimentação. Mas eu tento fazer live, porque eu tenho alguns momentos aqui que são mais tranquilos para mim. E eu tento fazer, lembrando também, gente, que às vezes tem barulho, tô numa unidade de saúde, né? Semana passada teve uma pessoa no YouTube que ficou reclamando, isso é muito barulho. Gente, então não assiste a live. Porque eu venho aqui com o coração, com carinho fazer a live, mas tem às vezes problemas de conexões, às vezes tem barulho, eu tô dentro de uma unidade de saúde. Então quem quiser aprender, fica. Quem se incomodar muito, quiser um ambiente silencioso, bonito, não assiste, porque não dá, né? A gente faz o que a gente pode, não é verdade? Mas tá funcionando normal aí pra vocês agora, não tá? Eu acho que tá, pra mim tá funcionando, eu vou continuar. Outra dica, ser direto, não dá muitas explicações. Chegou a hora da medicação, você vai dar o comprimido na mão do idoso, vai dar o copo d'água e vai pedir para ele engolir a medicação, pronto. Você não precisa falar, tá na hora da sua medicação, esse aqui é pro coração, esse aqui é pra não sei o que, não fica explicando. Porque quanto mais você explica, pior, ele não vai entender, não vai alcançar esse nível de racionalização. Então só pega e dá. Mesmo que ele tenha brigado 2 horas atrás que ele não queria medicação, tenta de novo, tranquilamente, dá um remédio na boca dele, dá a água e pronto. Ensina ele como que ele faz. Às vezes também o problema é porque ele não sabe, tá? Ele não sabe o que ele faz. Você dá um remédio na mão dele, ele não sabe nem o que é o remédio, ele não sabe como ele faz para engolir. Então vem aí uma outra dica, inclusive, que é você tomar a medicação junto com ele. Claro que você não vai tomar a medicação, né? Você vai comprar uma balinha, eu até coloquei aqui uns nomes aqui para lembrar, que a gente tem M&M's, a gente tem aqueles tic-tac, né? Que a gente pega esses que eles parecem muito com a medicação. Às vezes não precisa nem explicar, você dá o dele na mão dele, pega uma dessa fingindo que é uma medicação, engole, bota água, engole, ele vai ver você fazendo, ele vai fazer também. Então você pode fazer isso, ele vai te imitar e vai tomar a medicação. Não precisa ficar explicando, falando muita coisa. O erro do cuidador muitas vezes é esse. Tentar explicar, racionalizar, não dá certo. É ensinar ele como que ele faz e pedir para ele fazer tranquilamente e ponto, né? Isabelle colocou aqui que tá legal, a Filó colocou que eu se desdobro. Pois é, Filó, eu me desdobro para fazer o máximo que eu posso, né, na correria da vida. E às vezes ainda tem gente que reclama, né? Semana passada eu tinha tem um vídeo lá no YouTube que é um vídeo que, tipo assim, eu acho que tem quase 30 mil visualizações sobre fase final do Alzheimer. Aí uma pessoa veio e colocou, tipo assim, tem centenas de comentários agradecendo, porque ninguém fala sobre morte e eu tô falando sobre morte, ensinando como lidar. Aí, Filó, vira uma pessoa que assim, nossa, mas você fala muito, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá e respondi assim, meu amor, porque assim, gente, eu tenho mais de 500 vídeos, eu faço aqui há 4 anos com muito carinho. Mas eu tô numa fase da minha vida que eu não tenho mais paciência com gente chata e exigente. Nem família, nem colegas, e muito menos, né? Não falando de forma sem carinho com vocês, mas seguidores. Porque eu faço um trabalho aqui de graça. Eu dou o meu tempo de graça. Então eu não aceito que as pessoas me tratem com falta de respeito. E aí ela falou, muito
muito chata, que você fala muito. Aí eu falei assim, meu amor, faz o seguinte, você não é obrigado a assistir meus vídeos no YouTube. Eu ainda respondi, eu não respondi não, agora eu ainda respondo pra pessoa entender. Eu falei, você não é obrigado a assistir meus vídeos no YouTube. E outra, você não está me pagando. Então faz o seguinte, pague alguém que vai falar com você da forma que você quer, mais rápido, no silêncio. Sinta-se tranquila, não voltar no meu canal mais, que você não é obrigada a estar aqui. Então assim, às vezes acontece isso. A gente faz com carinho, faz com amor, de graça. E não é de graça que eu faço de má qualidade. Vocês que me acompanham sabem que eu dou o meu melhor nos meus vídeos para ensinar. Mas aí vem uma pessoa outra e trata a gente assim, eu não aceito. Nem família, não vou citar, é muito com desconhecidos, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Tem uma pessoa que perguntando sobre remédio para dormir. Gislene, olha só. Primeiro que medicação são coisas individualizadas, tá? Você precisa passar uma consulta médica para que o médico avalie primeiro se há necessidade de medicação, qual é a medicação, e isso é individualizado. Agora, a gente precisa também de uma higiene do sono, né? Não sei se é para você, se é para seu pai, se é para alguém que você cuide. Lá no meu canal do YouTube vocês vão achar vídeos falando sobre insônia em pessoa idosa, sobre higiene do sono. E os vídeos lá servem não só para pessoas idosas, mas para a gente também, em qualquer idade. A gente aprender a fazer higiene do sono pra gente também no idoso que a gente cuida, porque isso vai evitar a necessidade de medicação. Às vezes o idoso está com algum problema de sono, a gente já vai direto para um remédio, e se a gente fizesse higiene do sono, a gente dormiria melhor. Então sempre entenda, todo medicamento tem efeitos colaterais, todos os medicamentos podem trazer algum problema, basta a gente ler a bula. Então a gente só vai para a medicação na última opção. Primeiro a gente faz higiene do sono, tá? Mas passa lá no meu canal do YouTube e assiste esses vídeos falando sobre insônia, falando sobre higiene do sono, porque isso com certeza vai ajudar vocês aí, tá bom? Outra dica, gente, fracionar. Se o idoso realmente precisa fazer muitas medicações, a gente tenta fracionar o horário dessas medicações, porque como eu falei no início, se a gente vem com muitos remédios, isso causa um espanto e traz um medo numa pessoa que já está com medo, que já está desconfiada, que não sabe o que é aquilo, que não sabe para que é aquela medicação. Então eu tento fazer o seguinte, eu dou um comprimido agora, o próximo daqui a 20 minutos ou daqui a meia hora, eu faço um cronograma de horário bonitinho, onde eu não tenho que colocar todos os medicamentos no mesmo horário. Isso quando esse idoso está tendo dificuldade. Quando ele não está tendo dificuldade, perfeito, a gente dá no mesmo horário. Agora, se eu percebo que esse idoso está tendo problema, eu fraciono, porque às vezes assusta o idoso quando eu venho com várias caixas de remédio, quando eu venho com vários comprimidos, né? Então eu separo, dou um agora, daqui a meia hora dou outro, né? Porque isso vai diminuir o medo dele, porque realmente causa muito espanto para uma pessoa que tem demência. Vários comprimidos, às vezes de várias cores, isso causa um desconforto emocional para ele. Outra questão é não forçar. Se eu oferecer a medicação agora e ele não aceitou, eu respiro, vou lá, vou arrumar a casa, vou tomar um banho, vou assistir uma televisão, vou relaxar. Daqui a meia hora eu volto, ou daqui a 10 minutos eu volto e tento de novo. E repito esse processo. Quando a gente cuida de uma pessoa com demência, a gente tem que ter paciência para repetir processos. E entender que isso parece louco, mas a pessoa com demência, ela esquece que você já fez isso alguns minutos atrás. Em especial se for demência Alzheimer, quando ela perde, ela tem essa perda de memória recente. Então você ofereceu agora, ela não aceitou, mas daqui a 10 minutos ela nem lembra que você já ofereceu aquela medicação. Então você meio que já vai dar uma de doida, né, no termo que as pessoas falam, e vai lá trazer a medicação para ela como se fosse a última vez, como se fosse a primeira vez, mas eu não fico brigando com ela não quer e eu fico forçando, não. Beleza, ela não quer agora, daqui a alguns minutos eu tento de novo. Porque se eu forço, eu vou fazer com que essa pessoa fique agressiva, fique agitada, e muitas vezes ela até é violenta, parta para uma agressão física. Então eu esqueço, ofereci, agora não aceitou, daqui a um tempo eu vou e ofereço de novo, como se fosse a primeira vez, tá? Essa é outra dica. Outra dica interessante é a gente encontrar a hora certa para tomar a medicação. Às vezes o médico prescreve assim, você foi no médico agora? Como você foi agora, deu a primeira dosagem à noite e vai seguir assim, né, de forma subsequente. Mas pode ser que esse remédio possa ser tomado em outro horário. Então eu vou perguntar ao médico se esse medicamento pode ser administrado em outro horário e eu vou testar com o idoso qual é o melhor momento. Se o momento que ele está mais tranquilo e que ele aceita de manhã, ou se é à tarde, ou se é à noite, na maioria dos casos, oferecer medicação entre o final da tarde e início da noite não é legal.
em especial quando essa pessoa com demência está enfrentando a síndrome do pôr do sol. Não são todas as pessoas com demência que têm a síndrome do pôr do sol. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, quando o idoso fica mais confuso, mais agitado nesse período, final da tarde, início da noite, ele desorienta, né? Ele quer voltar para casa. Quando o idoso com demência que você cuida tem esse tipo de comportamento, evite a medicação nesse horário, porque ele vai ter resistência. Então, converse com o médico também a possibilidade de administrar pela manhã, de preferência, ou mais tarde, quando ele estiver mais tranquilo. Em geral, o horário da manhã é o melhor para a pessoa com demência tomar a medicação, tá? Mas faça esses testes e antes de fazer o teste, obviamente, converse com o médico se pode ser trocado o horário da medicação, se vai ter alguma alteração, né? Porque tem alguns medicamentos que tem que tomar em jejum, outros não. Então, você vai conversar com o médico e vai testar os horários. Às vezes, só de você mudar o horário já facilita bastante aí essa questão de aceitar a medicação. As últimas dicas, rotina, manter sempre o mesmo horário. E rotina em relação a tudo, não só o horário, mas, por exemplo, eu sempre ofereço a medicação para o idoso com um pedaço de bolo. Sempre ofereço um pedaço de pudim, sempre com suco. Eu tenho que fazer sempre a mesma coisa, e isso facilita. Quando eu troco a rotina de uma pessoa que tem demência, piora muito mais. Então, eu tenho que manter a forma que eu dou, se é com água, se é com iogurte, se é com bolo, e o horário, às vezes até o local, se eu ofereço a administração para ele, se eu ofereço, por exemplo, depois que ele toma banho no quarto, ou na hora que ele está tomando café ali sentado na mesa, ou na sala, igual, eu tenho que manter rotinas. Uma vez que ele aceitou daquela forma, eu vou manter tudo exatamente daquela forma, porque ele já vai registrar aquilo como certo, como agradável, ele não vai questionar, não vai se sentir inseguro, porque é uma coisa que já está registrada na memória dele como algo que ele tem que fazer daquele jeito todo dia. Então a gente nunca muda, a gente mantém rotina. Por último, oferecer uma recompensa. Essa recompensa pode ser uma caminhada depois da medicação, se ele gosta. Essa recompensa pode ser eu ouvir uma música gostosa que ele gosta de ouvir. Pode ser um doce, pode ser uma fruta, pode ser, enfim, uma coisa que essa pessoa goste muito. Eu vou vincular tomar a medicação com uma coisa que ele goste logo após. Então, às vezes, eu já até ofereço a medicação assim, olha, depois que você tomar a medicação vai ter aquela banana. Depois que você tomar a medicação, a gente vai lá fora cuidar das plantas. Ou seja, sempre traga uma recompensa depois, porque ele também vai registrar no cérebro que é muito bom ele tomar a medicação, porque depois da medicação vai ter uma outra coisa boa que ele vai comer ou que ele vai fazer, enfim. Isso é uma estratégia legal também, porque fixa, igual a gente faz com criança também nesse caso, né? Olha, toma a medicação, uma troca, que eu vou te trazer aquilo. E aí ele vai aceitar. Então essas são as 11 dicas, né? A Gislene tá falando que já trabalhou com paciente assim, mudança de humor, né? Quando ele cisma de ir embora. Então, Gislene, tem um vídeo falando sobre isso, tá? Não vou ensinar aqui porque eu tenho um vídeo lá trazendo várias dicas, inclusive foi um vídeo assim, até que eu fiz utilizando um quadro, né? E eu trago inúmeras dicas falando sobre isso. Então você dá uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, tem uma playlist doença de Alzheimer, você vai lá nessa playlist e procura, tá? Se eu não me engano, o vídeo está como síndrome do pôr do sol. Você jogou lá no YouTube, Juliana Benevides, síndrome do pôr do sol. Eu boto Juliana Benevides, casa. Aí vai aparecer também um outro vídeo que eu tenho falando sobre quando o idoso quer voltar para casa, já estando nela, tá bom? Tem várias dicas lá. Se você cuida de pessoa com demência, assiste essas duas playlists que eu tenho, tem centenas de vídeos lá. Tem uma playlist doença de Alzheimer e uma playlist demências, que vai te ajudar bastante também, tá bom, Gislene? Gente, uma 12ª dica também para vocês, muito legal, que eu tinha até esquecido dessa, né? Uma dica brinde. Geralmente também essa pessoa aceita a medicação quando ela vê a prescrição. Então, guardar a prescrição do médico com carimbo, tudo bonitinho, nome da pessoa, a medicação, a quantidade da medicação, tudo bonitinho, a prescrição, você mostrar para ela, ela aceita, que às vezes ela está desconfiada de você. Mas as pessoas idosas, em geral, né, mesmo as que estão com demências, elas aceitam muito o que o médico fala. Então, a gente pode também guardar essa prescrição ou pedir o médico para gravar um áudio ou um vídeo. Em geral, os médicos que cuidam de pessoas que têm demência, eles aceitam isso. Você vai pedir para aquele médico gravar um vídeo falando, dona fulana, a senhora tem que tomar
tal remédio, tal hora do dia, tantos comprimidos. Aí todo dia, quando ela tiver resistência, você coloca aquele vídeo, ela vai ver o vídeo e vai aceitar a medicação, tá? Pode ser um médico, pode ser um enfermeiro que ela goste, um outro profissional de saúde que ela goste, que ela tenha confiança. Você pode pedir o profissional para gravar esse vídeo, porque as pessoas que trabalham com demência, elas aceitam, porque elas sabem que isso facilita muito, né? A pessoa com demência aceitar a medicação, tá bom? Alguém tem alguma dúvida aí sobre o assunto? Isabelle botou que gosta, né, dos meus vídeos, a Filó colocou aqui. Infelizmente tem gente que não faz e reclama. Gente, enquanto vocês colocam as perguntas, os comentários de vocês, eu quero falar sobre isso. Tem muita gente que não faz nada para ajudar ninguém, mas reclama, né? E aí eu pergunto, o que você faz para alguém? Porque, tipo assim, eu com todos os meus defeitos, todas as minhas limitações que todos nós temos, eu faço algo que eu não sou obrigada a fazer. Eu sou obrigada a estar aqui, por exemplo, na UPA trabalhando, eu sou obrigada a estar lá na universidade trabalhando, né? Mas eu não sou obrigada a fazer vídeo. Então a gente vem aqui com todo carinho, todo amor, compartilhar um conhecimento que poderia ser só cobrado, né? Quantas pessoas pagam caro por isso que eu venho fazer aqui de graça. E aí a gente vem, faz de graça, ensina um conhecimento que a gente demorou décadas, né? No meu caso, décadas mesmo. E as pessoas criticam. Aí se você virar para a pessoa e perguntar, né, Filó, tá bom, o que você faz de trabalho voluntário? O que você faz para ajudar alguém? Às vezes nada. E às vezes é um cuidador mesmo, que às vezes é vitimista, a vida é muito difícil, sei o que, não sei o que, mas não sabe aceitar de bom grado uma coisa que um profissional está trazendo para ele com amor, com carinho, gratuitamente, né? Vem e critica. Então isso para mim é uma coisa que anos atrás assim eu chorava. Hoje em dia não. Hoje em dia eu não aceito esse tipo de comportamento. Eu falo, meu amor, para de me seguir, por favor, não assista mais meus vídeos, porque eu acho assim uma falta de respeito e eu não gosto dessa energia, né? Eu vivo numa energia assim de gratidão. Eu gosto de estar, mesmo que sejam seguidores, de gratidão. Já entrou gente no meu curso, por exemplo, entrou no meu curso, nem assistiu a aula e já veio papapá com aquela petulância, e eu já fui lá no Hotmart, pum, devolvendo o dinheiro, tirei a pessoa, bloqueei, fulano, você não está mais no meu curso. Porque eu não gosto desse tipo de pessoa. Eu gosto de gente que tá, né, para interagir, para trocar, para aprender junto. Se eu não souber, eu vou aprender, eu vou estudar, eu vou... Agora, esse tipo de pessoas ignorantes, assim, e que maltratam a gente, eu não aceito, nem pagando. Eu devolvo o dinheiro, mas eu não cuido, não aceito me relacionar com pessoas que me desrespeitem, né? Porque eu não desrespeito ninguém. Mas enfim, isso acontece, né, gente? Olha só, tem gente que chegou no finalzinho. Quem chegou no finalzinho, eu trouxe 11 dicas aqui para ajudar vocês nesse processo, né, das pessoas que têm demência e que não aceitam a medicação. Lembrando para vocês que tem outros vídeos também com outras dicas sobre esse assunto lá no meu canal do YouTube. Tem mais de 500 vídeos no canal do YouTube, então você que está aqui pela primeira vez, vá lá, se inscreva no canal, procure. Sempre que você tiver alguma dica relacionada à pessoa idosa, entra lá no YouTube, coloca assim, Juliana Benevides, bota o assunto, Juliana Benevides fralda, Juliana Benevides banho, né? Porque sempre vai aparecer banho do idoso, como trocar a fralda do idoso, demência, idoso com depressão, ansiedade, meditação, resiliência. Tem diversos vídeos lá no meu canal do YouTube, centenas, na verdade, falando sobre o idoso, e vídeo não só para o cuidador, mas também para a pessoa idosa, vídeos ensinando também os alunos aí de gerontologia, como entrar nesse campo, o que é gerontologia, o que o gerontólogo faz, tem muita coisa lá, né? Então aproveitem. Filó colocou aqui, isso aí, amiga, faça o seu melhor, né? O suficiente, é isso aí. A gente faz sempre que a gente pode, né, Filó? Boa tarde, Naelza, boa noite, né? Seja bem-vindo, Naelza, saudade de você. Espíndola colocou aqui, boa noite, linda. O ser humano está um horror, é verdade, seja sempre você. Gente, ó, eu sempre fui, mas agora eu sou muito mais ainda, sabe? Eu acho que as coisas que a gente vai passando na vida, assim, vai ensinando a gente, né? Inclusive, fechando lá, ó, se não tiver dúvidas, eu vou estar aqui só conversando um pouquinho com vocês, uns minutinhos, tá? Aí quem não quiser conversar também não tem problema não, fique à vontade. Mas eu vou contar uma coisa pra vocês. Há poucos dias, uma pessoa me chamou para participar de um evento, e aí eu falei assim que eu ia participar. Só que eu falei que eu ia participar e aí surgiu um compromisso, né? Como vocês sabem, eu sou doutoranda
Então, quando você entra no doutorado, na verdade, você assina um documento dizendo que você tem disponibilidade total. Eu assinei esse documento, embora eu não tenha, né? Que vocês sabem que eu trabalho de segunda a segunda. Só folga domingo. Mas você diria, aí quando surge um compromisso, né? A pós-graduação manda você fazer uma coisa, você tem que fazer. Aí eu dou meu jeito, troco o horário de trabalho, dou meu jeito. E aí, assim, isso à noite. Aí no outro dia eu tive que desmarcar. Gente, mas as pessoas são tão ignorantes com a gente. E aí, mas pode marcar tal dia, tal dia. Aí eu falei assim, olha, não dá, porque daqui a 2 semanas eu vou fazer uma cirurgia, que vai ser na quarta-feira agora. E assim, eu não posso, já tenho, aí eu ia qualificar, vocês viram que eu qualifiquei o doutorado segunda-feira, né? Aquela parte importante lá da pesquisa que a gente tem que apresentar quando a gente está assim, quase na reta final, a gente está na reta final do doutorado. Antes da tese, a gente qualifica o projeto, né? Onde os professores avaliam como é que está o andamento, etc, etc. Depois tem uma postagem aí, eu expliquei direitinho. E aí eu falei assim, não posso, porque eu vou qualificar, então eu tenho vários outros compromissos, e eu tenho a minha cirurgia, não tem como. Gente, a forma que a pessoa, assim, falou comigo foi tão assim, sabe? Assim, eu não ia ser paga, nem nada, eu ia fazer de coração, com carinho, uma coisa, mas assim, tô às vésperas de uma cirurgia, né? Eu tô muito agitada com isso também, E assim, aí eu vi que às vezes as pessoas nas redes sociais, elas parecem que são muito amorosas, muito carinhosas, etc. Mas na verdade elas são assim quando elas querem alguma coisa de você. Aí quando você não pode, quando você nega, quando você não faz da forma que as pessoas querem, você vê que na verdade você só é um instrumento. E eu tenho visto isso no campo da longevidade, sabe? As pessoas, tem muita gente agora falando sobre longevidade, mas é tudo assim, as pessoas acham que você não tem filho, você não tem família, você pode fazer live todo dia, você pode dar palestra todo dia, você pode, né, tá se doando ali o tempo inteiro. E a gente tem família, a gente tem saúde, a gente tem outras coisas. E aí eu fiquei pensando, gente, como que são as coisas, né? As pessoas são muito assim, muito exigentes, né? E é isso, como o Filó coloquei, é cobrar, sabe? E eu agora, assim, eu penso muitas vezes, sabe, Filó, antes você vê que eu quase não faço live, faço as lives quando eu posso, quase não faço, participo de eventos com outras pessoas, porque eu fui percebendo que, primeiro, a gente vai fazendo muita coisa gratuitamente, e beleza, mas assim, às vezes a gente deixa de estar com a família, a gente deixa de passear, a gente deixa de se cuidar para doar, e às vezes a gente nem tem o carinho que a gente imagina que a gente tem. Então eu senti isso, né, há 2 semanas atrás com um certo grupo aí, que inclusive sabendo da minha situação, porque eu abri essa situação, e mesmo assim foi de mau grado quando eu cancelei uma coisa que eu tinha marcado um dia à noite, e cancelei logo no outro dia, 6 horas da manhã. Falei, não dá. Então assim, a gente vai aprendendo com a vida, né? Naelza colocou aqui, gosto do meu trabalho. Naelza, você é maravilhosa, né? Mas é isso, sempre que eu posso eu venho e trago aqui, né, com o coração. Sueli colocou, a diabetes me deixou pra baixo. Sueli, vou te falar uma coisa. Sueli é Sueli lá de Campos? Não sei se é Sueli de Campos, eu acho que é. Sueli, não fique assim. Deixa eu falar uma coisa com você. A diabetes, se você aprender a se alimentar da forma adequada, você vai viver super bem. Assim, não fique preocupada com isso, tá? No meu canal do YouTube tem uma playlist sobre diabetes, embora eu fale pouco sobre isso, gente, depois que eu retornar da minha licença médica eu vou até falar mais, tá? Porque diabetes é uma questão onde muitas pessoas idosas são diabéticas e a gente consegue ficar bem se a gente aprender a se alimentar bem. Porque quando surge um diabetes nessa idade, ele surge basicamente por conta da nossa alimentação que não está legal, tá? Diabetes tipo 2 tem uma relação muito direta com a nossa alimentação. Então, assim, quando você aprende quais são os alimentos certos que você tem que utilizar, você, inclusive, diminui a quantidade de medicação, né? Então, isso é muito legal. Existem chás, existem várias estratégias que você pode usar. Tem uma playlist lá no meu canal do YouTube falando sobre diabetes no idoso. E quando eu retornar, que daqui 1 mês, 2 meses, assim, a fazer lives, eu vou trazer mais sobre isso, tá? Eu devo fazer ainda uma live segunda ou terça, né? E aí depois eu vou ter realmente um tempinho de licença, onde a gente vai se falar aí por escrito. Mas eu vou trazer esse horário, essa coisa de diabetes. Mas não fica assim não, Sueli. Se você for numa boa nutricionista, em especial um nutricionista que trabalha com abordagem low carb, procura isso. Se for Sueli de Campos ou se for de outro lugar, procura um nutricionista e fala, se você trabalha com abordagem low carb, porque se o cara entender de low carb, ele vai te ajudar a manter sua qualidade de vida, diminuir sua medicação só com uma boa alimentação, tá? Fique tranquila. Filó colocou aqui.
Filó, obrigada, obrigada. É isso aí, né? A gente tem a nossa vida, né, Filó? Eu tô valorizando cada vez mais minha família, valorizando meus amigos, curtindo um pouco a vida que só Deus sabe, né? Os nossos desafios aí, a gente tem que realmente equilibrar trabalho, equilibrar estudo com a nossa vida particular, porque a gente vai embora e aí, às vezes a gente faz tanto pelos outros, a gente não tá junto, né, com as pessoas que a gente ama. Então eu tenho cuidado muito disso, cuidado muito da minha família, eu já cuidava, cuido muito mais, estou muito mais junto da minha família e também prezando muito pela minha alegria, pelo meu descanso, né? Que isso é muito importante. Sueli, te amo também, a Sueli de Campos, botou aqui, Sueli fala, me ama, te amo também, Sueli, saudades. Sueli era lá do programa de universidade para a terceira idade, primeiro projeto que eu trabalhei com pessoas idosas, né? Lá em Campos, assim que eu me formei, eu era tímida, tinha uma vergonha, né, Sueli? Fui aprendendo. Aí quando eu voltei do mestrado, que eu voltei, aí já tinha perdido a timidez, estava toda serelepe, eu falei várias coisas, me tirar de lá. Fui trabalhar em outro setor da universidade, e aí eu peguei e pedi minha transferência também, mudei de cidade, hoje estou em outra cidade, né? Mas aprendi muito lá, era um programa que a gente atendia mais de 400 idosos. Tô fechando. Ela voltou me chamando ali, né, Sueli, lá da UNIT, é isso mesmo. Te amo, Sueli, saudade, muitos anos que a gente não se vê. Gente, é isso, quero agradecer a todos que estiveram presentes, Filó, amiga da KP Cuidado, Sueli, galera toda aqui, né, presente, quem vai assistir a gravação também. Quero pedir de vocês as orações, né, quarta-feira vai ser um dia muito importante para mim. Depois que eu fizer a cirurgia eu vou falar com vocês sobre esse assunto. Mas por hora eu quero apenas agradecer a vocês, pedir as orações, né, para que a recuperação seja breve e dizer que vocês são parte assim, muito importante da minha vida, né? Para mim uma das grandes alegrias é estar aqui e quando a vida estiver mais tranquila estarei mais aqui com vocês também, quando terminar esse doutorado, né, vou ter mais tempo. Só coloquei na minha cabeça que eu não ia mais ficar com esse mundo de coisa fazendo, né? Decidi isso desde o ano passado, porque não dá. Então eu venho quando posso e quando eu terminar lá essa fase de doutorado, estarei mais, mas sempre que eu posso eu venho aqui. Quero agradecer meu amigo também, Leonardo Viana, quero agradecer a Sueli, nem faço, ele já tô com saudade de samba, já tô. Essa semana não pude sair, garganta inflamada, tive que ficar cuidando, porque senão tem que prorrogar a cirurgia de novo, não posso, né? Mas daqui a um tempo já estarei de volta nos sambas aí, postando o primeiro samba que eu for, já vou estar postando aqui pra vocês. Tá bom? Beijão, fiquem com Deus e até a próxima live, que deve ser segunda ou terça, se Deus quiser, tá bom? Eu anuncio pra vocês. Tchau, tchau, gente. Até mais.